De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, Levíssima, Água de Marília e Oral Sim, implantes dentários. Programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui sobre o CADES, o Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Socioemocional. Eu estou aqui com as profissionais, a psicoterapeuta, neuropsicóloga da infância e adolescência, a Marisa Ramos Ferreira, também a doutora Manuela Aquino Baldelin, que é médica psiquiatra, e também a Silvana Aparecida Novo Colucci, que é psicopedagoga, com habilitação em educação especial. E a gente está batendo um papo aqui sobre o CADES. Eu queria pedir para a produção colocar aqui as imagens do CADES enquanto a gente fala. A gente pode colocar aí umas imagens. Nossa equipe foi lá e fez as imagens do CADES. E eu aproveito para que você fale um pouco, Marisa, para a gente, se quiser comentar até das instalações, mas até daquilo que vocês estão pensando aí já em trazer como novidades lá no CADES. Sim, Marcos, nós, por termos na nossa estrutura física, né, um espaço que a gente consegue acolher grupos, workshops, né, trabalhos com um número um pouco maior de pessoas, nós temos já alguns projetos, né, que nós estamos terminando já de elaborar, e que nós vamos desenvolver lá, né? Trabalho com pais, grupos de pais, desenvolver grupos também. Olha lá, aquele espaço é um espaço muito bacana que nós temos lá. Então, trabalhos também com profissionais, né? A Silvana também tem trabalhos nessa área da educação para serem desenvolvidos em grupo. A doutora Manuela também, ela tem projetos lá. E nós até teremos agora, né, em breve, vamos estar divulgando nos próximos dias a data, que nós teremos a primeira roda de conversa com os avós, porque nós vivemos uma realidade até, né, em consultório, do quanto os avós hoje estão presentes, né, na vida das crianças. Então eles levam, eles buscam, eles ficam junto, eles dão esse amor ali na vida diária, enquanto os familiares estão trabalhando, estão nos seus compromissos. Então o quanto a gente tem percebido que para a formação da memória infantil, né, ali, né, nessa criança, tem contribuído muito. Realmente isso vai ficar marcado na memória dessa criança, na história de vida dela. Então nós queremos fazer aí um trabalho com os avós também para valorizar. Parabéns, eu como né? avô estou feliz em saber aqui que vocês estão valorizando a gente, muito bom. Então nós estamos com várias ideias, assim, né? Nós estamos muito motivadas, muito felizes com o retorno que as pessoas têm dado para a gente sobre o nosso espaço, sobre essa decisão nossa de montar o CADES. Então, para as pessoas que nós fizemos isso, né, para a população, porque sem a população não teria sentido para nós, né, montar o CADES. Então tudo isso tem nos motivado e nós vamos pensar em projetos, né, em situações que nós possamos viver com eles lá, com esses familiares. E é o que a gente estava dizendo, né? E a demanda tem crescido, né? Sim, realmente tem nos preocupado, né, essa questão que tem ocorrido com os adolescentes, né, em termos de depressão, que a doutora Manuela pode falar até melhor, essas questões até de suicídio que a gente tem visto, né, em todos os lugares, e essa questão mesmo da ansiedade, o quanto a ansiedade, né, exagerada, né, tem atrapalhado a vida das crianças, dos adolescentes, e assim acaba interferindo no convívio familiar. Então nosso intuito realmente é acolher esses familiares, ouvi-los, né, montar projetos que vão de encontro com essas necessidades deles, né. Fantástico. Olha, falando um pouco até sobre essa questão de depressão, eu queria que a doutora Manuela falasse um pouco mais para a gente, assim, que a gente fala muito da questão do adolescente, né, que acabou ganhando tendo um ênfase maior aí com alguns casos de suicídio, inclusive, mas e na infância, né, doutora? Como é que é, assim, a infância ela é mais difícil de você ter um diagnóstico de depressão, ter algum tipo de sinal que pode alertar os pais? Então, a clínica da depressão infantil ela é um pouco diferente da do adulto. O adulto a gente costuma ver aqueles adultos chorosos, né? Desanimados, apáticos, sem iniciativa. A criança pode apresentar esse episódio depressivo de diferentes maneiras, inclusive com agitação. Né, com agitação, com uma falta de interesse por coisas que ela gostava, crises de birra ou de irritabilidade também são frequentes. E assim, o que a gente quer salientar é a mudança do padrão. Então, era uma criança então, que funcionava bem até uma faixa de tempo, a partir da qual houve uma mudança radical, e aí sim é importante que você investigue.
né? Não necessariamente que vai estar chorando aos quatro cantos, mas que vai estar tendo prejuízos decorrentes dessa mudança. Quer dizer, uma mudança de comportamento, de padrão, assim, já é algo para chamar a atenção. E na adolescência, né? A adolescência já muda um pouco. Sim. Aí já aproxima um pouco mais do adulto, mas o adolescente tem um perfil mais desconfiado, então precisa de uma relação médico-paciente mais firme para conseguir se expor, né, porque eles estão muito preocupados com a opinião dos pais, o que você vai levar para os pais, então a relação é muito importante, né, mas que aí já aproxima o quadro clínico mais do adulto. E um modo de lidar com a emoção ainda bem limítrofe, assim, não é o modo do adulto, objetivo, prático, né? Mas também apresentam os traços impulsivos que estão presentes na infância, que nem é muito comum hoje em dia a gente ver adolescentes se mutilando, se machucando, né, como modo de enfrentar essa dor. Então, cabe entender a função desse comportamento nesse caso. Os pais, como é que devem se posicionar diante de situações como essa, assim, ao perceber que o filho está com esse humor alterado, tem tido, mas de repente falam em levar ao médico e muito provavelmente há uma resistência inicial, né? Existe, até porque a criança ou adolescente não vai abrir facilmente isso, né? Mas assim, tá atento a essas mudanças de padrão, né? Tentar entender um pouquinho do que essa criança está vivendo, se inteirar dos relacionamentos sociais, do rendimento escolar, de todas as extensões, né, que aí tem indícios fortes de que vai haver algum prejuízo se ela estiver acometida pelo quadro. E aí oferecer ajuda, né, acolher acima de tudo. É por aí o caminho, que aí alia ao adolescente e vamos correr atrás desse prejuízo. Não adianta o estresse, né? O estresse só piora, né? Chamar atenção numa situação dessa de mutilação, castigar, enfim, não é por aí, né? Tem mais aqui acolher. É o acolhimento mesmo. Silvana, vamos falar um pouquinho da questão do aprendizado, né? Que eu até vou ser repetitivo com relação à resistência, mas me parece que quando se tem algum sinal e tal, os pais, num primeiro momento, não gostam muito dessa informação, né? E geralmente ela chega via escola. Tá muito comum hoje em dia as crianças, a partir dos 5, 6, 7 aninhos, elas não estão apresentando interesse, por exemplo, na alfabetização. E são agitadas, né? Então, quando chega essa criança, olha, ele não está conseguindo aprender, não está conseguindo se alfabetizar. E aí a gente faz a avaliação, observando todos esses dados que já foram ditos aqui, mas o que está muito comum é que a escola está tendo uma dificuldade mesmo de chegar nessa criança com tanto recurso que ela tem, com tanta informação. E aí não está sendo muito interessante, porque o aprender, o pensar, dá muito trabalho, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é uma avaliação realmente, se não tem um déficit cognitivo, e saber se essa agitação também não tem um TDAH, um transtorno, e aí investir, e se tiver também, a gente também vai trabalhar com isso, é claro, fazendo a criança gostar muito de aprender. Esse o nosso maior objetivo, mostrar para ela o quanto é interessante, o quanto é gostoso aprender, e aí o trabalho fica prazeroso para ela e ela começa a apresentar melhoras, né? Então, assim, mas quando isso é dito para os pais, eles assustam um pouco, mas é um trabalho bem tranquilo, né? Que a gente realiza, eles gostam de participar das sessões, são dadas atividades diferenciadas. Então, assim, e se for diagnosticado, e como eu já disse, que for necessário intervenção de outros profissionais, a gente vai encaminhar, né? E também vai ser feito um ótimo trabalho, e geralmente os resultados são muito bons. É interessante isso que você falou, é muita informação hoje, tudo muito dinâmico e tudo muito no toque, no clique. Sim. E tal. E talvez o processo escolar, a escola não tem que se adaptar a isso também, ela está tendo uma certa dificuldade, talvez, né? As escolas estão tentando, a gente percebe que eles estão se esforçando muito em mudar as metodologias para tentar trazer as crianças, né, e fazer com que elas gostem de estar ali, que é um objetivo agora para essa, né, para essa criançada que está chegando,
porque eles realmente, né, tudo que eles apertam num simples touch, eles já têm o que eles precisam, ou só falando já aparece. Então eles pensam, para que eu preciso aprender letra, escrever, né? Exato. Para que eu preciso fazer tudo isso que é tão difícil? Tem uma comunicação mais fácil, né? Tipo, então, assim, e um objetivo da gente é isso, mostrar para eles o quanto é importante, o quanto é gostoso poder ler, escrever e, né, se comunicar através desse meio. E é um trabalho bem interessante e bem gratificante. A gente vai voltar já já para falar mais sobre estes assuntos do CADES. Não sai daí. E eu estou aqui agora recebendo o meu querido doutor Marcelo Rodrigues da Oral Simples. Tudo bem, doutor? Olá, Marcos, tudo bem? Sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente no Conexão. Doutor, quando o senhor fala em implante e prótese, é a mesma coisa? Olha, Marcos, ótima pergunta, é uma coisa muito importante para nós e uma coisa que eu encontro lá no consultório constantemente, as pessoas às vezes um pouco até indignadas, porque por não compreenderem que a prótese ela vai ser encaixada sobre o implante, eles muitas vezes se sentem até traídos. Mal interpretados, porque o que aconteceu? Eles foram até a busca do tratamento, realizaram o implante dentário, onde serve como base, é como se fosse o suporte da prótese. E aí, depois de 6 meses, que é o tratamento convencional, se confecciona a prótese que é fixada sobre esse implante. E nessas situações, o que acontece? O paciente, ao retornar para colocar a prótese, ele é informado que agora ele tem que pagar a próxima etapa, que é a prótese. Ele havia pago o procedimento cirúrgico, onde foram instalados os implantes, que são as bases. E depois de 6 meses, confecciona a prótese, que é a parte superior à estética. Por isso que tem até a expressão prótese sobre implantes, né? Exatamente. E o paciente, por não compreender isso, às vezes não entende que ele vai ter que fazer o tratamento em 2 etapas e acaba tendo que pagar as 2 etapas. De uma maneira assim, muito singela, mas para a gente entender, o implante seria a raiz do dente. Exatamente, e a prótese é a parte estética. É o que vai trazer o sorriso para nós, exatamente. Olha aí, mais uma que a gente aprendeu. Doutor, e é importante porque num bate-papo, numa avaliação, você esclarece tudo isso. Com certeza, e eu tenho um hábito muito claro. Eu prefiro sempre combinar com o paciente o tratamento completo, porque numa dessa ele não vai se sentir usado ou ele não vai sofrer com uma má interpretação, mas é extremamente importante que nós indiquemos claramente para que o paciente entenda todas as etapas, que pode ser feito separadas, a cobrança no caso, pode ser individual. E eu já até aproveito e dou um alerta a você também, porque para gente mal intencionada também podem vender gato por lebre, né? É bom estar atento. E é isso que fica, né? Uma má interpretação muito ruim. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Te espero aqui numa outra oportunidade. Até a próxima. Agora